E aí, quinto ano, tudo bem? Então tá bom. Nós vamos dar sequência, né, no capítulo 4 de Ciências da Natureza, que está no grupo 3, que ele vai começar ali, nós vamos começar na página 151. Aqui vai começar falando sobre as usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica transforma a energia da força da água na energia elétrica que recebemos em nossas casas. Então, é através da água, né, que vai ser transformada em energia elétrica e que chega até as nossas casas. E é através da usina hidrelétrica, ok? Para que se possa usar a força da água, chamada de força hidráulica, e transformá-la em energia elétrica, é necessária a construção das usinas hidrelétricas em rios com elevado volume de água e desníveis em seu curso, formando quedas d'água e gerando correnteza. Olha a imagem aí do lado, tá vendo? É a imagem onde tem uma hidrelétrica, tá? Isto é, um fluxo de água forte e contínuo. Então, ela precisa de um lugar grande, tá? Com elevado volume de água, quer dizer, com bastante volume de água, e ela tem que ter alguns desníveis, como aí nessa foto está nos mostrando, né? Tem um rio para a direita, e aí nós temos uma queda, né? Da água. Não são todos os países que apresentam as condições ideais para a construção de usinas hidrelétricas. As quedas d'água e a correnteza permitem que a água passe pelas tubulações da usina com força e velocidade necessárias para movimentar as turbinas. Essas turbinas são conectadas aos geradores e aos transformadores, nos quais ocorre a transformação da energia da força da água em energia elétrica. A energia produzida é levada para as cidades e distribuída para as casas por cabos de força ou fiação elétrica, como mostra o esquema a seguir. Dá uma olhadinha no esquema, tá? Que é mais ou menos o que acontece numa usina hidrelétrica. Bom, no Brasil, boa parte da energia elétrica, pessoal, que chega até nossas casas, vem das usinas hidrelétricas, pois nosso país tem muitos rios, tá? O funcionamento da usina hidrelétrica produz menos poluição ambiental se comparado à usina nuclear que nós já vimos lá atrás, né? Por isso que esse tipo de energia é chamada de energia limpa, porque ela polui menos o ambiente, tá? A movimentação pela força da água, que é um recurso potencialmente renovável, confere um custo zero de matéria-prima. A produção energética nessas usinas é muito alta, sendo, portanto, uma das formas mais baratas de se obter energia elétrica. Contudo, o impacto ambiental e os custos de construção e de manutenção das usinas hidrelétricas são muito altos. Por quê? Olha lá. Para a construção do reservatório de água, é preciso alagar uma grande área antes da barragem, sendo necessário, então, desalojar populações locais, quer dizer, tirar as pessoas que moravam ali, inundar as vegetações que existiam lá, reduzindo e prejudicando gravemente a biodiversidade e afetando o clima. Biodiversidade o quê? As plantas que tinha ali e até animais. Pensa, se para construir uma usina hidrelétrica precisa alagar um lugar enorme, além das pessoas que moram ali ter que sair, obviamente que o que tinha lá de planta e de animais, ou procura um outro lugar, né, como os animais no caso, ou acaba, né, prejudicando gravemente esse local, referindo-se aos animais e plantas. Além disso, a produção de energia elétrica depende do nível da água dos rios. Em períodos de seca, a produção energética é mais baixa. Por quê? A usina hidrelétrica depende de quem para produzir energia? De água. Então, se os rios ali são de pouca quantidade e é um lugar que está chovendo muito pouco, vai dificultar, né, a produção de energia elétrica para aquele local. Exercício 1 da página 153. Descreva o processo de produção da energia elétrica em uma usina hidrelétrica. Então, aqui nesse exercício, você tem que voltar na teoria e colocar como acontece desde a água acumulada em um grande reservatório até a energia chegar em nossas casas, através dos fios de eletricidade. Então, aqui vocês vão descrever todo o processo, desde o início, tá?
Exercício 2. As águas de março definirão se faltará luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em um jornal de circulação nacional pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. O racionamento aqui foi o quê? Que precisaria diminuir muito o uso da energia elétrica porque estava acabando a água, estava faltando água, então ia diminuir muito a produção de energia elétrica. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, que vem da água, estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Então, essa frase ela quer dizer que, se chover bastante ou o esperado para esse período, ok, as usinas hidrelétricas vão funcionar perfeitamente porque terão água suficiente para produzir energia elétrica. Agora, se chover pouco ou quase nada, ficará difícil produzir energia elétrica para todo o país, pois teremos o quê? Pouca elétrica. Pouca água, né? Então, olhem as alternativas e vê qual melhor se adequa referente a essa frase. Exercício 3, página 154. A maior parte da produção de energia elétrica do mundo é proveniente das usinas hidrelétricas. Entretanto, são poucos os países que apresentam condições naturais para a instalação dessas usinas. Entre eles estão Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China, que são os países que têm condições favoráveis de produzir energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Quais são as condições naturais necessárias para a instalação e o bom funcionamento de uma usina hidrelétrica? Então, o que é necessário para se produzir energia em uma usina hidrelétrica? Em grande quantidade ou em pouca? Leem as alternativas para responder a correta. 4. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. Em uma situação hipotética, quer dizer, um faz de conta, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em uma região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se o quê? O que pode acontecer então, se caso eles forem realmente construir uma hidrelétrica nesse local aqui, que tem bastante mata, que tem bastante queda d'água. Esses possíveis impactos mencionados aí nesse exercício quer dizer os possíveis danos que a instalação de uma usina hidrelétrica causará nessa determinada região. Leiam as alternativas para ver qual é a correta. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a usina eólica, tá? De onde vem a energia para que se produz energia elétrica através da usina eólica? Então, olha lá, a energia eólica é a energia da força do vento. Então, é através do vento que se produz energia elétrica numa usina eólica. Desde a antiguidade é utilizada em moinhos de vento na transformação em energia mecânica, ao movimentar a roda para moer grãos, para impulsionar veleiros, entre outros usos, tá? Com a crise do petróleo no início da década de 1970, os países europeus começaram a investir em outras formas de energia. Foi quando a tecnologia da usina eólica se desenvolveu. Então, olha lá, eu até grifei para vocês. A usina eólica transforma a energia da força do vento em energia elétrica. Na verdade, seu princípio de funcionamento é muito similar aos das termoelétricas e hidrelétricas, que transformam a energia primária em energia elétrica. Aqui a energia primária é a energia do vento. Utilizando ela, vai nos dar a energia secundária, que é a energia elétrica, tá? Nesse caso, a energia primária é captada por hélices que apresentam os mesmos formatos e aerodinâmica das asas dos aviões, aumentando sua eficiência na captação dos ventos. A velocidade de rotação dessas hélices transmite a energia eólica para os geradores e transformadores, que, por sua vez, enviam eletricidade para o cabeamento de distribuição de energia elétrica, tá? Então, energia eólica, usa-se a energia, a força do vento para transformar em energia elétrica. Aqui nessa página, na 156, tem
uma representação do esquema da usina eólica, tá? Assim como na usina hidrelétrica, a eficácia na produção da energia eólica depende de aspectos ambientais, como o relevo do terreno e a velocidade dos ventos. Quer dizer, se tiver vento fraco, não tem como produzir energia. A velocidade do vento tem que ser forte. Locais com ventos fracos e ocorrência frequente de chuvas tornam-se inviáveis em razão da baixa produção de eletricidade e do desperdício de energia. Tá? Aqui do lado esquerdo são as turbinas eólicas, um campo de usina eólica. Tá? Exercício 1 da página 158. Preencha as lacunas da frase com as palavras do quadro a seguir. Então, as palavras são essas: sonora, baixo, renovável e inesgotável. Olha a frase. A energia eólica pode ser obtida de uma fonte o quê? E seu uso no Brasil está crescendo, principalmente pelas vantagens que apresenta. Sua obtenção depende de um recurso fulano. E as usinas eólicas têm o quê? Custo para a implantação. Todavia, existem desvantagens como a poluição o quê? E a visual. Além disso, a principal desvantagem dessas usinas refere-se à interferência que elas podem provocar nas rotas migratórias de algumas aves. Volta ali na apostila que está falando tudo sobre energia eólica, usina eólica, né? Exercício 2. O Nordeste brasileiro é atualmente a região com maior produção de energia elétrica via usina eólica no país, apresentando mais da metade dos 500 parques eólicos nacionais. Qual a razão desse desenvolvimento nessa região? Bom, o Nordeste nós sabemos, né, que ele tem uma grande concentração de vento, né? Ele tem pouca concentração de chuva e há bastante vento. Por isso que lá há uma maior produção de energia elétrica através das usinas eólicas. Leiam as alternativas para responder a correta. Exercício 3, vocês vão ter que resolver o diagrama. As horizontais são as letras A, B e C. E as verticais, as letras D, E e F, tá? Então, olha lá na A. Classificação da energia primária utilizada na usina eólica. Qual é o tipo de energia que eu uso para produzir energia elétrica numa usina eólica? A energia através da força dos ventos. Na classificação dos recursos naturais, os ventos eles são uma energia o quê? Renovável, não renovável ou potencialmente renovável? Aí vocês respondam lá na A. B. Um tipo de poluição causada pela usina eólica. Na letra B, nós vamos ter um tipo de poluição. Nós temos poluição visual, poluição sonora, poluição hídrica, poluição ambiental, poluição atmosférica. A poluição da usina eólica, quando ela está lá girando aquelas pás para produzir energia elétrica através da força dos ventos, que tipo de poluição pode causar? C. Tipo de energia produzida na usina eólica. Que energia que vai transformar a força dos ventos em energia o quê? Que nós usamos em nossas casas. D. Região que mais transforma energia eólica em elétrica no Brasil. Acabamos de falar agora mesmo. Qual é a região do Brasil que tem capacidade para transformar energia da força dos ventos em elétrica? Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E. Fonte de energia primária da usina eólica. Qual é a fonte da usina eólica? A energia primária é a força de quem que transforma a usina eólica em energia elétrica? F. Aparelho cujo funcionamento é comprometido pelo funcionamento de uma usina eólica. Onde tem bastante usina eólica, né? Onde tem a usina eólica, pode comprometer o funcionamento de um aparelho elétrico. Esse aparelho elétrico ele é usado para escutar alguma coisa. Que aparelho seria esse? Paramos por aqui o capítulo 4, para não ficar muito extenso. Depois nós vamos dar continuidade nele, tá? Numa próxima aula. Fiquem com Deus, quinto ano. Até mais, viu? Beijinhos!